Bom dia, irmãos. Obrigado mais uma vez por estarem acompanhando a gente aqui no nosso culto online. Então vamos aos avisos de hoje, são poucos avisos. Formulário da IBD, o Flávio tem mandado o link no grupo da IBD. Então se você recebeu, preencha, coloque sua pergunta para que eles possam fazer uma última aula do livro de Tiago de forma mais dinâmica e respondendo as perguntas de todos nós. Nossas redes sociais estão aqui do lado, então se você puder, acesse, compartilha, use para que a gente possa realmente falar mais do Evangelho e compartilhar o nosso conteúdo. Sabemos que tem muito conteúdo na internet nessa questão de pandemia, então compartilhe o que a gente tem feito e use para o seu benefício espiritual. Se você pode doar suprimentos, mantimentos e alimentos para a cesta básica, fale com o pastor Samuel, o telefone dele também está aqui do lado. Entre em contato com ele para que a igreja possa estar ajudando mais pessoas nesse momento de pandemia. Se você pode, participe do culto mandando uma música, mandando um louvor, cantando, para que a gente possa realmente ter um culto participativo, um culto em que todos da igreja participem. Nós estamos com poucas músicas, as músicas do YouTube de antigamente nós já colocamos todas, então se você puder participar vai ser muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre qual música escolher, fala com o Genilson, ele vai super ajudar você a saber qual a melhor forma de fazer isso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu esperar, traz tudo a vida em mim. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deseja as nuvens sobre a minha. Sobrá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas tu lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
escala montanhas pra me tragar. Derruba muralhas, sonhos antigos pra me encontrar. Brancos corações, sonhos montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, joias mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Oh, impressionante, só pra mim de Deus. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim. É assim, praticamente você. Isso é o sinal secreto. Você mora apagou. Graça e paz, meus amados, bom dia, que o Senhor abençoe a sua vida mais uma vez, mais um domingo, mais um tempo aí que temos para compartilharmos a palavra de Deus. Espero que o Senhor esteja já preparando o seu coração, preparando a sua mente, também para o tempo que iremos ter hoje de meditação na palavra de Deus. Eu queria começar hoje uma minissérie, são 2 mensagens, e o tema é Andando no Espírito, tá? Mas antes de continuar com a nossa exposição, eu queria pedir para os irmãos continuarem orando, tá bom? Pelo nosso irmão Alexandre, ele está se recuperando. Pedimos sempre que todos vocês possam também mandar mensagem, encorajar ele, a família, estar intercedendo por ele, para que ele possa se recuperar rapidamente. Orar também pelo nosso irmão Celso, né? Ele se submeteu a uma cirurgia para colocar um marca-passo. Essa semana estamos orando por ele, pela esposa, pela Vera, irmãos muito queridos, pessoas que nós amamos com todo o nosso coração também. Ore para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, tá bom? Ore também pelo Will, pela Thaís e pela Sarinha, tá bom? Eles também estão se recuperando, foi constatado que eles estavam com Covid, estão se recuperando. Tive uma conversa com o Will essa semana. Peço já que vocês também estejam em oração e estamos à disposição sempre para ajudar a família, tá bom? Irmãos, andando no Espírito, andar no Espírito, a palavra de Deus nos fala muitas vezes no texto da Bíblia, né? A necessidade que o cristão tem de andar no Espírito. Eu queria já pedir para você abrir a sua Bíblia comigo na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra lá comigo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é realmente uma carta que motiva muitos cristãos e uma carta que tem o propósito de nos ensinar a viver a vida cristã. Você já pode deixar aberto lá, tá? No capítulo 2, e é aqui onde nós vamos encontrar uma das melhores referências para vivermos a vida cristã vitoriosamente. A vida cristã ideal, a visão de andar pelo Espírito, é nada mais e nada menos do que ser semelhantes a Cristo Jesus. Isto não está, né? E não é um nível muito alto que não pode ser alcançado. Antes do que tudo isso, a vida cristã está num nível que para alcançá-lo você precisa estar de joelhos. John Bunyan disse isso uma vez, né? Que o nível de vida cristã alto não é aquele que se aproxima, vamos dizer assim, nas alturas a Deus, mas é alguém que de joelhos se submete à vontade de Deus. John Bunyan disse isso numa das suas tantas pregações. A Bíblia também diz na palavra de Deus, no Salmo 147, verso 6, que Deus protege e dá graça aos humildes, né?
Deus protege os que aos nossos olhos parecem correntes ou humildes, pessoas que não têm tanto conhecimento, mas Ele envergonha os que se dizem sábios, né? Você e eu, gente, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos de um título de PhD, um doutorado, um mestrado para entendermos a palavra de Deus. Ou mesmo grego e hebraico, né? Para aprendermos a compartilhar o que de fato significa viver a vida com Deus e ter intimidade com o Senhor. Uma vez alguém disse também que a Bíblia é um livro tão extraordinário, mas tão extraordinário e tão simples, que uma criança pode beber dos seus ensinos sem temor e sem se afogar neles. Mas a Bíblia também é tão profunda que até os próprios eruditos podem mergulhar nela e nunca chegar até o fundo. Nesse começo, né, de andar pelo Espírito, eu queria orar com você. Eu queria pedir para o Senhor abrir a nossa mente, o nosso coração, preparar realmente o nosso coração para que a palavra de Deus, como uma semente viva, venha de fato ao encontro do nosso coração, da nossa mente, e isso traga mudança. Tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, porque a tua graça, a tua misericórdia tem se renovado mais uma vez. E porque o Senhor nos dá a oportunidade de ainda, com a distância dessa quarentena que ainda continua, o Senhor nos permite, por meio da internet, por meio das mídias sociais, seja YouTube, Spotify, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos vendo, compartilharmos a palavra de Deus e ouvirmos, Senhor, as tuas verdades. Eu quero pedir, Senhor, que mais uma vez o teu Espírito Santo venha ao encontro do nosso coração, ao encontro da nossa mente e nos traga de fato a noção clara que precisamos de Ti. Peço, Senhor, também pela vida de cada pessoa que está nos vendo, nos assistindo, perdoa os pecados de cada um, Senhor, e permite que os olhos de cada um sejam abertos para que as verdades que serão ditas aqui, de fato, possam ficar no coração de cada um e trazer frutos para a vida eterna. Eu peço também, Senhor, o teu cuidado com a minha vida, para que tudo que eu possa falar aqui, Senhor, seja de fato coerente com a tua palavra. E se não for assim, Senhor, que as pessoas, se elas ouvem alguma coisa que não condiz com a tua palavra, elas possam se esquecer daquilo, mas guardar aquilo que de fato pode trazer fruto para a sua vida. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, vamos ler o que Paulo diz lá no capítulo 2 de Colossenses, do verso 1 até o 8. Eu vou estar lendo e depois vamos passar para a exposição, ok? Colossenses capítulo 2, verso 1 ao 8, diz assim. Ele está falando para os colossenses, lembre-se disso, né? Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, isto é, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, diz o apóstolo Paulo aos Colossenses. E me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, ou seja, por esse motivo de estar firme a sua fé em Cristo, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Verso 9, vamos ler também, diz assim:
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Até o verso 10, vamos ler aí. E o versículo 1, verso 2, o apóstolo Paulo está falando de que ele tem uma luta. E essa luta que ele tem é de fato ao respeito da profunda preocupação e do sincero desejo que ele tinha em seu coração para que estes irmãos conhecessem o que eles tinham recebido. Entenda, Paulo relutava e orava e ferventemente, ainda na ausência, ele se interessava para que os irmãos que alguma vez ouviram ele, que alguma vez tinham compartilhado com ele, ou mesmo aqueles que não tinham tido essa oportunidade, reconhecessem o que tinham recebido de Cristo. Continuemos no verso 2, de 1 ao 6, diz: Paulo demonstra tremenda preocupação para que os irmãos de Colossos possam ter uma vida vitoriosa. O interesse de Paulo era o seguinte: gente, vocês saíram do mundo, agora vocês foram tomados de fato pela plenitude de Cristo. Uma vida vitoriosa, que não quer dizer vida vitoriosa segundo os rudimentos desse mundo, segundo os fundamentos desse mundo, mas uma vida vitoriosa, uma vida cristã ideal. Paulo se preocupava e sempre encorajava aos seus discípulos a que eles lutassem para enxergar dentro de si tudo o que eles tinham recebido em Cristo Jesus. Paulo está falando diretamente da preocupação que tem para que os irmãos andem no Espírito. Preocupação essa também que não se estende só aos colossenses, mas também a nós. Pois é, mas pastor, como fazer para andar no Espírito? Essa é uma boa pergunta. Como caminhar na dependência do Espírito Santo? Ele parece dar a resposta disto aqui no versículo 7. Vamos ler, ele diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. Paulo está falando para eles numa linguagem que eles conseguem entender, pois naquela época as atividades que as pessoas faziam era justamente a questão da construção e agricultura. E quando ele fala enraizados e edificados nele, ele está falando como uma árvore. Vocês devem crescer da semente, vocês devem procurar a sua maturidade. Edificados, uma ideia de uma construção, e firmados quer dizer também aqui alicerçados, ou seja, sem você se balançar. Aqui a palavra fé faz diretamente sentido com a palavra doutrina, com todos aqueles ensinos que eles tinham aprendido. Naquelas coisas eles deviam se esforçar para entender a palavra de Deus, para conhecer mais a Cristo Jesus, e não só conhecê-lo, sino também viver a palavra de Deus. Ele diz por isso: firmados na fé, assim como foram ensinados. E o fruto de tudo isso é transbordando de gratidão. É dessa maneira que nós vivemos no Espírito. Eu tenho 4 pontos que eu quero tratar com vocês, e essa aqui é uma minissérie, mas eu vou tratar somente um ponto hoje. Vamos continuar. De como nós podemos andar no Espírito. Veja lá, vamos continuar lendo o verso 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Estas se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo estava preocupado com que os colossenses, que já tinham conhecido a Cristo Jesus, se deixassem levar pelos costumes daquela cultura, pelos pensamentos e as filosofias que naquele momento governavam a ideologia humana, sino que eles se olhassem para Cristo e que Cristo realmente fosse o seu maior desejo, o seu maior prazer. Por que isso devia acontecer? Veja lá o verso 9. Porque somente em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E por estarem em Cristo, diz assim, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Aqui existe um princípio muito bom, no verso 9. Você que é cristão,
você que já reconheceu Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e Cristo habita em você, olha, em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Tá bom? Presta atenção nisso. E por vocês estarem em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam plenitude. Meus irmãos, as minhas irmãs, a você cristão e a mim também, nos foi dado a oportunidade de exercermos o caráter de Cristo, uma vez que acreditamos nele. E o que me foi dado, gente? Me foi dado a plenitude. Me foi dado todos os frutos de Cristo para que eu possa fazer. Me foi dado o desejo de louvar e agradar a Deus. Me foi dado o desejo de servir e amar as pessoas. Me foi dado o desejo de louvar ao Senhor com todas as minhas ações. Mas Satanás não quer que a gente fique sabendo disso. E ele fará de tudo para que de fato você não seja capaz de enxergar quem você é em Cristo. O que Paulo fala resumidamente aqui é o seguinte: existe um tremendo tesouro para você que acredita em Jesus. Vamos lá ver o verso 3 do capítulo 2, diz assim, verso 3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Pois é, vamos uma vez mais, em Cristo. Em Cristo, meu irmão, a minha irmã, você tem a plenitude e a capacidade para saber como se deve viver. Como se deve andar no seu dia a dia, que decisões você deve tomar no seu dia a dia. Não deveríamos e não devemos, nós cristãos, estar buscando nada mais além de Cristo no nosso dia a dia para viver. Porque aqui diz, tá? A palavra de Deus diz assim: nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Sabe aquelas perguntas que todos os filósofos fizeram alguma vez? Da onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos? O que estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Todas essas perguntas, e não só as perguntas, mas as respostas disso está em Cristo. Por quê? Porque Deus é o Criador de tudo o que há. E Ele, como Deus, sabe qual é a maneira que nós devemos viver. Mas por conta do pecado, uma vez nós seres humanos nos afastamos desse Deus e decidimos todos os dias fazer a nossa vida do nosso jeito. Mas o chamado aqui de Paulo é, gente, uma vez que você recebeu Cristo, você recebeu novamente a plenitude para fazer parte do corpo de Cristo. Para viver de novo alicerçado a Deus, guiado por Ele, encaminhado por Ele, com aquelas perguntas, aquelas dúvidas na sua cabeça, que Deus é capaz sim de falar para você por meio da sua palavra. Então o que nós devemos fazer? E primeira pergunta: por que Deus escondeu todos os tesouros da sabedoria em Cristo? A resposta é para que você e eu tivéssemos o desejo e o prazer de descobrir eles. O que eu estou dizendo aqui? Eu não sei você, mas eu tenho várias pessoas que eu admiro muito. Vários jogadores de futebol, basquete, esportistas, até pregadores. E você deve ter também uma pessoa com quem você se identifica. Talvez seja uma pessoa que toca uma boa música, algum cantor, alguma cantora, um jogador também de futebol, um esportista, alguém muito dedicado, uma pessoa também conhecedora, um filósofo, um filântropo, um empresário, não sei. Uma pessoa com quem você se identifica e que você daria tudo por conhecer aquela pessoa, sentar um tempo
compartilhar com ela talvez um café e conversar sobre a vida. Pois é, o que Deus nos deu, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus, ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador, Deus nos deu a maior oportunidade de conhecer a maior celebridade de todas. A única, na verdade. Jesus Cristo. Quantos de nós investimos o nosso tempo, o nosso dia a dia? Quantos de nós programamos o nosso tempinho para conhecer Jesus? Para saber o que Ele gosta, para saber o que Ele pensa, para saber como Ele agiria, como Ele pensava, como Ele pensa, como Ele atuaria ou atua com as pessoas, quão gracioso Ele é, quão misericordioso é. Quais são os seus atributos? Quais são as suas frases mais conhecidas? Quais foram os seus maiores feitos nessa vida? Pois é, o maior privilégio que Deus te deu para você, cristão, é você ter o prazer de descobrir quem Jesus é. O tesouro está ali. Ele é o maior tesouro. Ter a possibilidade de conhecê-lo é ter a possibilidade de andar como Ele andou, de caminhar como Ele caminhou. Porque quando você conhece Jesus, quando você sabe como Ele é, a conexão que Ele tinha com o Pai e a vida que Ele viveu aqui, você vai querer andar desse jeito. E isso é andar no Espírito. Então, o que devemos fazer? O que devemos fazer primeiro é descobrir e nos apropriar desse tesouro. Hoje você está descobrindo que você tem um tesouro enorme na sua vida, que se chama Jesus, que já te tirou do pecado e da condenação na qual você estava e hoje te deu uma nova natureza. Para você que acredita e tem fé nele, de fato. Para andarmos no Espírito, devemos ser capazes de enxergar o que somos em Cristo e o que temos nele. Vamos para uma pequena ilustração. Estava lendo um pouco e diz que há muitos anos atrás um barco estava vindo da Europa, estava vindo para o Brasil. Estava vindo lá pelo norte e chegou até aquela parte onde se juntava o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico. E eles já tinham viajado há tanto tempo, há tantos meses, que a água que era para consumo tinha acabado. E naquele momento, quando eles estão se aproximando das costas do Brasil, eles chegam naquela parte onde se une o Rio Amazonas com o Oceano Atlântico e eles veem outro barco. E eles perguntam para esse barco se eles poderiam dar, via telégrafo naquela época, se eles podiam dar um pouco de água, porque eles estavam sem. Aí o barco escreve de novo um telégrafo, Era assim, não é assim? Então, e pelo telégrafo fala que, olha, a água sobre a qual vocês estão navegando é uma água que vocês podem tomar. Aí esse barco responde novamente e diz, não, olha, imagina, onde já se viu. O outro barco insistia e dizia, as águas sobre as quais vocês estão navegando, vocês podem tomar. E esse pessoal era tão medroso e tão receoso e desconfiado que só na terceira oportunidade eles prestaram atenção ao que lhes tinha sido falado e puderam, de fato, se refrescar com as águas doces e frias do mítico Rio Amazonas. Assim, existem crentes e pessoas que estão morrendo de sede, que estão sedentas e até desidratadas espiritualmente, desanimadas, porque elas não identificam o que elas têm em si mesmas. Estou falando de cristãos, pessoas que receberam de Deus um presente tão grande como é ter Cristo Jesus. Ter a possibilidade de se relacionar com o Pai. E com essa mensagem o Senhor está falando para nós que nós devemos também beber da água da vida. Às vezes estamos procurando em outro lugar. Estamos com sede, precisamos de alguma coisa que possa nos satisfazer de fato.
mas estamos buscando em outros lugares e não naquilo que está na frente de nós. Outro exemplo dessa ilustração, desse tipo de ilustração, é a maneira que se descobriram os diamantes no sul da África. Diz que grandes colecionadores iam para a África para buscar ouro, e uma vez um conhecedor também de joias chega lá e vê que as crianças estavam brincando com umas bolinhas de rude muito brilhantes. E estavam brincando na rua, uma com a outra, ou trocando as bolinhas. Só que aquelas bolinhas eram tão brilhantes que quando um homem conhecedor chegou lá, percebeu que eram diamantes. Perceba, as crianças estavam brincando com aquilo e elas não sabiam que eram diamantes, verdadeiros tesouros nas suas mãos. O inimigo, gente, gosta de ficar atrapalhando. Ele faz de tudo para te vender uma ideia, uma ideologia que tire essa noção de que em Cristo você tem a possibilidade de ter um maior relacionamento de todos, que o de você viver sob a dependência do Pai, permitindo que o Senhor te sirva, e te sirva assim, que Ele guie a sua vida, que Ele seja o dono de fato daquilo que você é de fato, o seu filho. Ele quer o melhor para você, Ele quer que você se torne parecido com Jesus. E eu, quando digo o melhor para você, não estou falando de coisas materiais, porque a nossa tendência é essa. Deus quer o melhor para mim. Mas a gente tende a perder a maior de todas as bênçãos, que é o relacionamento íntimo com Deus. Então preste atenção e perceba que por meio desta mensagem Paulo está escrevendo para os Colossenses. Isso também serve para nós. Que existe uma possibilidade de você se relacionar intimamente com o Pai. E que essa possibilidade está muitas vezes na frente do seu rosto. Veja o que diz o verso 4, diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. E mais adiante no verso 8 ele diz também: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs, com enganosas filosofias e fundamentos que estão alicerçados nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência direta a pessoas que deturpam a palavra de Deus para desviar os nossos olhos da maior bênção que nós já recebemos. O diabo não quer que você veja nem entenda as bênçãos que você e eu temos em Cristo. Satanás quer que pensemos que é um absurdo dizer que tudo está em Cristo. Que é uma tolice dizer que uma pessoa pode se satisfazer nessa vida se tiver Cristo. Permita-me dizer que essa foi especificamente a mentira que ele vendeu para Eva. Ele diz o quê? Eva, Deus está te detendo. Deus não está usando todo o seu potencial. Deus não permite que você possa crescer. Há muitas coisas lá fora que você precisa experimentar. Você não precisa estar tão pegada a Deus. Deus não é tudo. Imagina, disse Satanás para Eva. Você precisa se libertar dessa vontade dele e fazer o que lhe agrada. Mas você e eu, que já limos a palavra de Deus, sabemos qual é o resultado do homem sair atrás dos seus próprios desejos e procurar em outro lugar aquilo que somente Deus pode dar. O resultado é o pecado. O resultado é a morte. O resultado é a frustração. E o resultado é o rompimento, a quebra e a queda da raça humana. Existem pessoas que já reconheceram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas sempre sentem que está faltando alguma coisa. Paulo contraria esse pensamento quando ele diz no verso 10, diz assim, para nós, verso 10, e por estarem vocês nele, que é o cabeça de tudo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam tudo, cristãos. Existe uma enorme necessidade de conhecermos o que é de fato ter Jesus na sua vida. O meu desafio de
hoje falar sobre andar no Espírito é de fato você entender o quanto você precisa conhecer o Cristo que habita e que mora em você. Porque é esse Cristo que amolda a sua vida, que está gritando à sua cabeça, ao seu coração, quando as coisas estão erradas e que você precisa se voltar a Ele. Nunca é Jesus, mas alguma coisa que vai me trazer satisfação nessa vida. Não. A palavra de Deus é suficiente para guiar todos os princípios da nossa vida. E não há nada mais que lhe possa ser acrescentado para que você seja a pessoa que Deus quer. A chave para viver na dependência do Senhor é andarmos no Espírito. Isso se encontra no verso 6. Vamos ler o verso 6. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Aqui é interessante. Um ponto essencial para andar no Espírito, e esse é o primeiro ponto que queria falar com vocês. Lembre-se que hoje vou tratar só ele. Nós precisamos entender que devemos andar no Espírito, dentro do Espírito. Isso é o que vem à minha cabeça nessa ideia. Não como o Espírito, não é parecido, é dentro. E por que é dentro? Vamos lá. Pode soar muito estranho, mas daqui a pouco podemos ver o que Paulo diz, né? Paulo não fala que devemos andar como o Espírito, devemos andar no Espírito Santo. Podemos então dizer que o Espírito Santo é como uma esfera. Tá? Vamos nos imaginar como uma esfera, como um círculo. Vamos ilustrar de uma maneira que fique mais clara. Se eu falo para você, caminhe dentro da sua casa. Se eu, pastor Samuel, chego e falo, caminhe dentro da sua casa. Onde você vai caminhar? Com certeza, dentro dos cômodos e da metragem que é a sua casa. Você irá passar e andar pelos limites da sua casa e eles serão o que vão determinar o seu andar. Se eu lhe digo quais são os limites, você vai identificar esses limites e você vai andar só neles. Agora, a palavra de Deus diz que para andarmos no Espírito, o homem natural e carnal, ele diz no seu coração, eu não quero isso. Quando o Espírito Santo vem e limita a nossa vida, o homem carnal, ele diz, não, mas eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero sair desses limites, explorar o que tem lá fora, mas Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. E olha a importância de andar no Espírito, porque, de fato, né? Porque isso é muito tedioso, diz a carne, né? Muito chato é viver a vida cristã, porque estou limitado, mas eu quero aprender a fazer as coisas do meu jeito também. Aí você pode dizer, ou alguém pode dizer, pastor Samuel, quer dizer que o único que posso fazer é buscar caminhar no Espírito? Eu quero mais coisas. Meu amigo ou minha amiga, se você quer mais, é porque você de fato não entendeu o versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3 diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem o pleno mistério de Deus, a saber, Cristo. Porque nele está escondido a plenitude da sabedoria e do conhecimento. Gente, se você quer mais alguma coisa, é porque você não entendeu que Deus já te deu tudo. Tudo que você pode sair procurar no mundo está num lugar só. Porque a gente sai para buscar satisfação. Mas aí você vai me dizer, mas e pastor, não há nada que vale a pena ter fora de Jesus? Aí você me pode perguntar, e a minha casa? O meu carro? A minha empresa? O meu amigo? A minha amiga? Não confunda cimento com barro. Não confunda aquilo que você usa de fato para sustentar a sua vida com aquilo que parece que vai sustentar, mas na verdade, na mínima oportunidade cai. Que são as coisas materiais. E você pode, tá? Deixa eu falar uma coisa, você pode sim ter a sua casa. Você pode ter o seu carro, você pode ter o seu título e tudo que você achar necessário. Deus pode te dar com a sua graça isso. Mas isso não é o essencial.
Isso não é o simples que nós devemos buscar. Mas a vida cristã se trata da maneira que nós andamos no nosso dia a dia para conseguir estas coisas. Será que a gente transgrede as leis de Deus para obter tudo isso que nós falamos? Será que você pisoteia os direitos dos outros para adquirir essas coisas? Será que o que você tem é produto de negócios sujos e desonestos? Se for assim, não vale a pena ter nada. Porque ter as coisas fora de Cristo é de fato não ter nada. Sempre vai ter um vazio no nosso coração que nós não poderemos suprir. Deus é capaz de providenciar e dar para você, lícita e honestamente, tudo do que você precisa. Veja qual a promessa que nós encontramos em Filipenses 4,19. Diz assim: o meu Deus, pois, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo. Deus quer que você tenha as coisas, sim. O andar no Espírito envolve essas coisas, mas muito mais importante é você ser capaz de identificar o que de fato significa viver para Deus. Jesus é, por esse motivo, a circunferência do nosso caminhar diário. Ele é a nossa esfera. E alguém pode pensar então, pastor, mas como vou saber quando estou saindo dos limites que Deus está colocando para mim? Veja o capítulo 3, versículo 15. Vamos ler. Colossenses capítulo 3, verso 15. Você que quer saber como que eu vou identificar quando estou saindo dos limites do Espírito Santo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A palavra juiz, nesse versículo, tem muito a ver com referir. Um árbitro, um moderador, alguém que vai ditar as regras do jogo. Imagine que você tem um tapete pequeno ou grande, dependendo daquilo que você tem em casa. Se tiver, né? Imagina um tapete grande ou pequeno, no qual você tem que jogar o jogo da vida. Só que esse tapete é o limite da vida, tá bom? E o Espírito Santo é o referi, que está vendo. E quando você sai daquele tapete, o Espírito Santo apita e fala: olha, você saiu dos limites. Olha, você está saindo da vontade do que Deus quer. Mas como que ele apita, pastor? Como que ele fala para mim? Quer saber? Quer identificar isso? Quando nós jogamos o jogo da vida, a maneira que o Espírito Santo fala para nós é quando a nossa paz desaparece. A paz com Deus, a paz no nosso relacionamento com Deus, ela se esvai quando a gente tende a abandonar os limites que o Senhor nos colocou. Quando nós entendemos um pouco os limites, nós somos capazes de entender melhor o que Deus quer nos dizer com limites, tá bom? Você vai perceber, você que dirige, que existem placas que nos limitam. Placa que diz assim, né? Não fique parado no acostamento. Cuidado, rodízio de tal horário a tal horário. Proibido ingressar. Uma só via, não ultrapasse. Limite de velocidade. Velocidade 90, velocidade 30, velocidade 50. Radar a tantos metros. Fiscalização eletrônica. São limites. Os limites, a maioria das vezes, não sempre, tá? A maioria das vezes tem o intuito de nos proteger. Você percebe que os limites têm o intuito de guardar você? E quando Deus, conhecedor da vida, coloca limites na sua vida, Ele está querendo guardar você, poupar você.
Por isso que faz todo sentido que quando a gente ultrapassa os limites que Deus nos coloca, o Espírito Santo apita no nosso coração e nos faz entender que perdemos a paz com Deus. Quando em algum momento, às vezes estou cansado e muito retraído dentro da minha própria consciência e no meu próprio pensamento, Samuel, e eu começo a ver só coisas erradas. Começo a reclamar e falar coisas para minha esposa que realmente não preciso. Falo de um jeito que não precisava. E eu até penso que essas coisas que estou reclamando são justas, eu tenho as minhas justificativas. E tenho até a boa motivação para reclamar, mas de pronto eu percebo que eu falei uma palavra para minha esposa que eu não precisava. Uma palavra ríspida, uma palavra dura. E quando vejo ela magoada, triste, eu sinto no meu coração. Eu sinto que a paz entre nós já foi. E também a paz com Deus, nesse momento, também já foi. Porque eu não estou conseguindo pensar claramente e enxergar nas situações da vida como Deus está querendo usar aquilo para transformar o meu coração. E a única maneira de me aproximar novamente de Deus é pedindo perdão. Interessante, veja o que diz o verso 6, como que nós devemos nos aproximar de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Quando você sai dos limites que Deus colocou para a tua vida, o Espírito Santo vai apitar. E como que ele apita, pastor? De novo, vou repetir. Quando você perde a sua paz com Deus, e isso tende a se refletir também nos seus relacionamentos, quer dizer que em algum momento você saiu dos limites que o Senhor te colocou. O que eu faço para voltar? O verso 6 diz assim: da mesma maneira que vocês receberam a Jesus, o Senhor, da mesma maneira agora andem e vivam nele. Como que foi essa maneira, pastor? Não estou entendendo. Quando eu aceitei, eu reconheci Cristo como meu Senhor, meu Salvador, eu me arrependi e tive fé. Eu me arrependi e tive fé de que o Senhor iria me perdoar. Arrependimento e fé é uma coisa contínua na vida do cristão. Então, quando eu perco a minha paz com o Senhor, existe uma tremenda necessidade do arrependimento e de voltar a ter fé em Cristo. Eu quero que você pense nisso e pense que quando Deus nos coloca limites é para o nosso bem. Mas enquanto ao conhecimento e a possibilidade que você tem do ter o relacionamento com Deus pleno, íntimo, não existe limite. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença e eu quero pedir, Senhor, que de fato o Teu Espírito Santo, que está falando de alguma maneira ao coração de cada um daqueles que nos escuta, demonstre, Senhor, para nós aquelas áreas da nossa vida, aqueles pontos específicos, aquelas áreas que, Senhor, precisam ser mudadas nas nossas vidas para que nós possamos ter essa paz que é o juiz sobre a nossa vida, essa paz que sobrepassa todo entendimento. Peço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Guarda o coração de cada um, encoraja aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que têm buscado muitas vezes saciar a sua sede com outras coisas, com vãs filosofias, com conhecimento, Senhor, até vão.
que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um, encorajando essas pessoas, Senhor, a Te reconhecer como o único e suficiente Salvador. A que com aquele conhecimento que elas têm, por mais pequeno que seja, a pessoa possa dizer: Senhor, eu tenho buscado soluções para a minha vida fora de Ti, mas hoje eu entendo que em Cristo habita realmente tudo o que eu preciso, e o que eu preciso é de Deus. Eu preciso que o Senhor Deus guie a minha vida. Primeiramente, perdoa os meus pecados, me faz um contigo e toma conta, Senhor, do meu coração, para que eu não faça mais aquilo que me agrada, porque aquilo que me agrada muitas vezes é andar fora dos Teus limites. Eu peço, Pai, que o Senhor nos guarde nesse resto de semana, que nos abençoe sempre, Senhor, com a Tua palavra, que ela é viva, Senhor, e capaz de transformar os nossos corações. Que em tudo isso, Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, a sua família e um bom resto de semana. Oração. Agradeça a Deus no seu momento de oração, porque Ele tem providenciado, Ele providenciou que nós tenhamos a vida eterna por meio de Cristo. Ore pedindo a cura daquelas pessoas que estão com Covid. Ore pelos pastores e líderes das igrejas em geral, do Brasil e do mundo, para que eles ajam com sabedoria nas decisões e com discernimento nas decisões que eles precisam tomar em relação a todo esse momento difícil que estamos passando. Aniversariantes. Essa semana nós temos 2 aniversariantes apenas. Nossa querida Edna, então, que faz aniversário dia 4. Rafael Melo, nosso querido galego, né, mais conhecido como galego entre os jovens e os adolescentes, faz aniversário dia 5. Então, dê os parabéns para eles, cumprimente-os, porque eles vão realmente ficar felizes com essa lembrança.